Alguns livros não nascem de um momento muito calmo. Eles surgem quando o autor está no limite, seja físico, psicológico. É quando escrever não é exatamente uma escolha, e sim uma forma de continuar. E hoje eu quero falar com vocês exatamente sobre isso. É uma conversa. Eu vou trazer para vocês alguns autores que passaram por situações extremas na época em que estavam escrevendo os livros deles, ou passaram e logo escreveram, aquela sensação de se expressar. E são livros muito famosos, muito conhecidos, os próprios autores aí. Talvez você já tenha lido a obra, mas não sabia como ela foi escrita e nem o que o autor estava passando naquele momento. E Franz Kafka, o autor de Metamorfose, ele é o primeiro aqui da lista, porque a gente, quando lê, sofre junto com o personagem. Quase todo mundo que falou comigo que leu a Metamorfose, porque eu indiquei aqui no canal, eu tô falando de comentários, disseram que sentiram uma coisa muito ruim, assim, um sofrimento bem forte, embora o livro seja pequeno, embora o livro não tenha nada de terror, mas é um terror dentro da vida do personagem. E o Franz Kafka, ele fez exatamente isso porque ele estava passando por uma situação muito semelhante, sabe? Eu não sei se vocês sabem, mas o relacionamento ali dele, que ele estava tendo, não estava muito saudável. Ele se sentia exatamente como aquele personagem que era um monstro para ele mesmo, né? E que a família era algo assim, como se ele estivesse passando por um filme de terror. E ele tinha aquela sensação de inadequação, sabe? De que não tá se encaixando nada, não consegue se encaixar em nada. E além disso, ele tinha uma situação complicada com o pai dele, porque o pai dele era meio opressor, e isso só piorava as coisas. Porque afetou a autoestima dele e ele se sentia inferior, ele se sentia fraco, insuficiente e constantemente culpado por não atender às expectativas que a família dele tinha plantado, sabe? E além disso, ele trabalhava num emprego que era complicado, era burocrático, ele detestava trabalhar naquele lugar, ele se sentia mais um. É aquele tipo de trabalho que você é tipo uma peça mesmo, que você não tem valor absolutamente nenhum, quase todos os empregos são assim. Era um lugar em que ele era infeliz. Então, se você lê a Metamorfose, você sente muito isso, e aí você vê, depois que você descobre a vida do Franz Kafka, você vê que parecia que ele estava escrevendo algo sobre ele mesmo, sobre o que ele sentia. E ele se sentia um peso na família dele. E aí a Metamorfose, ela meio que nasce praticamente disso. E o terror desse livro, ele não tá no monstro, naquela criatura em que o personagem Gregor se transforma. Mas o terror tá onde? Na naturalidade de como ele é descartado na história. E o livro, ele foi escrito numa época em que o Franz Kafka, ele já tava num isolamento social, ele já tava com problema de saúde também. E um sentimento muito grande de culpa por existir. Pra quem leu a Metamorfose, nota que é tipo um delírio. Um delírio absurdo, mas é uma metáfora meio que cruelmente lúcida. Inclusive, eu indico ainda, se você não leu a Metamorfose, experimenta. Só cuidado para não ler no momento que você não estiver bem. Sylvia Plath com A Redoma de Vidro. Com a Sylvia, a escrita deixa de ser a metáfora e se aproxima perigosamente da confissão. E ela escreveu A Redoma de Vidro numa época em que ela estava com uma depressão profunda, estava acabando com ela. Ela estava passando por internações psiquiátricas e uma sensação de aprisionamento mental. O livro acompanha uma jovem que aos poucos sente o mundo perder o oxigênio, como se estivesse vivendo sob uma redoma invisível mesmo. Tudo ali, a pressão social, a expectativa de sucesso, o medo de falhar e a sensação de inadequação. Esse romance, ele é muito autobiográfico, embora ele não seja um diário literal. A escrita, ela surge como uma tentativa de organizar o caos interno, de dar forma ao sofrimento antes que ela se tornasse insuportável. E se você já ouviu falar desse livro, sabe que não é um livro leve, não é um livro também para confortar você, muito pelo contrário. Mas foi um momento em que a Sylvia Plath escreveu ali numa época em que ela realmente estava sofrendo bastante. Então sai esse livro, essa pérola, né, muito vendido até hoje, muitas pessoas leem até hoje. Inclusive, comenta aqui se você já leu esse livro, A Redoma de Vidro. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Mary Shelley e Frankenstein. Essa foi, acho que, a leitura mais gostosa que eu tive, embora eu sabia que estava sendo um sofrimento muito grande do personagem. Eu li esse livro tem 2 anos, tenho muita vontade de reler
E aí quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, e aí eu fui pesquisar mais sobre a Mary Shelley, e aí eu vi que ela tava escrevendo esse livro também numa situação mais de sofrimento. Então você acompanha ali a história fictícia, né? E aí depois você vê que a Mary Shelley estava passando por luto, por instabilidade emocional e também isolamento. E ela vivia cercada por discussões sobre ciência, sobre vida, morte. E Frankenstein fala muito sobre algo que você cria e você não tem orgulho daquilo, consequência que você não consegue suportar. Que no caso, o Victor Frankenstein, ele abandona a criatura que ele fez, assim que ele percebe que criou, e aí o monstro rejeitado desde o nascimento, ele não se torna violento por natureza, mas por abandono. Stephen King e o Iluminado. O próprio autor ele já disse que escreveu o Iluminado com medo de si mesmo. Durante a escrita do livro, ele enfrentava um grave problema com o alcoolismo. Ele tinha medo de perder o controle, machucar as pessoas que amava e destruir a própria família. Por exemplo, o Jack Torrance, o personagem do Iluminado, ele é um homem tentando se manter funcional enquanto as forças internas e externas empurram ele para o colapso. O hotel não cria a violência. Ele apenas potencializa algo que já estava ali. E o Iluminado é um livro sobre perder o controle e sobre o terror de perceber isso. Então quando a gente lê esse livro, lê essa história agora, sabendo um pouco desse lado, a gente começa a entender, passar um pouco da história do sobrenatural e entender um pouco um lado assustadoramente íntimo do Stephen. Dostoiévski e Memórias do Subsolo e também Crime e Castigo. Se você já leu Crime e Castigo, se você já leu algum livro do Dostoiévski, você nota que ele escreve bastante sobre sofrimento, né? E foi porque ele também passou por situações difíceis, numa época mais difícil ainda, porque ele foi preso, condenado à morte, e no último momento ele teve a pena revogada, né? Cancelada ali. E aí esse trauma marcou muito a vida dele, a visão dele de futuro, a visão do mundo. E os livros dele, depois do que aconteceu, se tornaram obcecados ali pela culpa, pela moralidade, pela contradição e o sofrimento psicológico. A gente nota isso muito, por exemplo, o primeiro livro que eu li dele foi Noites Brancas. E agora eu tô lendo Crime e Castigo, então eu noto essa diferença de escrita que eu falei, gente, como assim? O cara tava escrevendo sobre o amor, sobre romance, sobre coisas bonitas. E aí agora em Crime e Castigo eu já vejo outra perspectiva, sabe? Mas aí a gente vê que o sofrimento não vira um espetáculo, e sim um conflito interno. A escrita ela surge como uma tentativa de entender o lado mais sombrio da mente humana. Foi isso que eu compreendi ali, principalmente pesquisando sobre a vida dele e agora lendo Crime e Castigo. E talvez seja por isso que esses livros também tenham marcado tanto, sabe? Porque eles não foram só uma escrita comum, eles carregam verdades ali por trás das páginas. Os autores, eles nasceram meio que quando escrever era a única coisa possível, assim, na mente deles, na vida, na situação que eles estavam passando. Agora me conta qual desses livros, qual desses autores você já leu, já conhece a história, que a gente continua conversando aqui nos comentários. Eu achei interessante trazer esse assunto para vocês aqui, porque eu acho legal também a gente entender um pouco mais sobre os autores, sobre as obras. Esses livros eu já falei todos sobre todos eles aqui no canal. Então é interessante trazer esse momentinho aqui pra gente entender melhor ali o porquê que foi escrito aquela história, sabe? E como que ela foi escrita. Se eu encontrar mais casos como esse, eu posso trazer um outro vídeo semelhante a esse. Se você gostou, você também comenta aqui embaixo e comenta outros fatos, outras coisas que você sabe. Eu sei que tem uma galera que sabe muito sobre Dostoiévski, comenta aqui embaixo. Eu sei também que a gente tem outros autores aí, autores brasileiros, e aí a gente continua conversando nos comentários, beleza? Obrigado por ter ficado até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!